Boa noite a todos. Então, agora a gente começa mais uma aula de produtos lácteos UHT, né? E nessa aula a gente vai continuar de onde nós paramos na última aula. Vocês se lembram o que a gente estava falando? Ah, eu tenho que compartilhar a tela, que eu não compartilhei com vocês ainda. Nós estávamos falando sobre a questão da velocidade de ascensão da gordura. Tá aparecendo para vocês, gente, a minha tela? Acho que tá, né? Apareceu aqui de um jeito para mim também que tá ok. Então, a partir de agora, vocês vão conseguir ver esse slide que a gente parou na última aula sobre a velocidade de ascensão da gordura. Então, quais as conclusões que nós chegamos, né? Que quanto maior o glóbulo de gordura, maior é a sua velocidade de ascensão. E além de quanto maior for o glóbulo de gordura, mesmo que eles sejam do mesmo tamanho, maior a temperatura, maior é a velocidade de ascensão. Então, quando a gente compara tamanhos dentro de uma mesma temperatura, a gente sabe que quanto maior o glóbulo, maior a velocidade de ascensão desse glóbulo. Quando a gente compara um único tamanho entre temperaturas diferentes, a gente vê que quanto maior a temperatura, maior é a velocidade de ascensão desse glóbulo. E o porquê que isso acontece? Porque quanto maior é esse glóbulo, mais rapidamente ele sobe. Então, quando a gente tem glóbulos menores e ele vai aumentando a temperatura, esses glóbulos tendem a se unir, porque eles ficam fluidos. E a gente tem um aumento dessa velocidade de ascensão dos glóbulos. Além disso, os glóbulos de gordura, eles apresentam uma instabilidade física. E essa instabilidade física, ela gera uma separação de fases. Então, quando a gente tem o leite, a gente vê a separação das fases. O creme vai para a superfície e o restante, né, da mistura coloidal ali do leite fica na parte de baixo. Por que isso acontece? Isso acontece porque esses glóbulos de gordura, eles vão se agregar. Então, quanto maior o tamanho, maior a agregação tem entre os glóbulos de gordura, mais eles tendem a ir para a superfície. Quanto maior a temperatura, maior a agregação também entre os glóbulos de gordura, e aí eles tendem a ir para a superfície. Isso ocorre, gente, devido à coalescência. O que é a coalescência? É o crescimento de uma gotícula de líquido através do contato com outras gotículas, que vão, dessa forma, incorporando a massa. Então, o que a gente tem ali acontecendo? Gotículas de glóbulos de gordura se unindo, né? Então, fica a gotícula de um líquido, porque quando a gente aumenta a temperatura, esse glóbulo vai ficando mais fluido, né? Então, eles vão se unindo e incorporando a massa de um só, né? Também pode acontecer uma coalescência parcial, onde parte desses glóbulos de gordura se unem e aí vão acender a superfície e parte fica dispersos do mesmo jeito, né? Por isso que é o que acontece no leite. Quando a gente tem ali um aquecimento e depois o leite vai para resfriamento. A gente tem essa coalescência parcial. Por quê? A gente não consegue extrair toda a gordura do leite com essa técnica, né? Conseguimos extrair parte da gordura do leite. Para a gente fazer um desnate do leite, é necessário, o total do leite, é necessário que a gente passe esse leite por uma desnatadeira. E aí, para evitar essa coalescência dos glóbulos de gordura e essa ascensão dos glóbulos de gordura, nós fazemos o princípio da homogeneização. O que é a homogeneização no leite? Ele consiste em passar o leite a pressões elevadas através de uma pequena abertura. Além desse leite passar nessa abertura com pressão elevada, ele passa em alta velocidade. Qual que é o objetivo disso? O objetivo é romper esses glóbulos maiores em glóbulos menores,
Então, estão vendo aqui, ó, a gente passa por essa etapa de pressão elevada e velocidade elevada, glóbulos maiores. Esses glóbulos, devido a essa pressão, eles vão se romper e vão formar glóbulos menores. Então, a gente tem aqui várias unidades de glóbulos menores do que os glóbulos que eles originaram. Para a gente ter essa homogeneização bem feita, né? A gente geralmente faz a estabilização da emulsão de gordura, que é pulverizar mecanicamente os glóbulos de gordura até que eles alcancem um diâmetro de 0,5 a 2 micrômetros. Então, os glóbulos de gordura de diâmetro de 0,5 a 2 micrômetros, eles têm uma estabilidade maior, tá? Então, quando preparamos uma emulsão, ela vai ser preparada através da divisão de um líquido em glóbulos microscópicos no meio de outro líquido, com o qual ele não é miscível. Então, por exemplo, se a gente pega e vai colocar óleo em água, o óleo ele não é miscível em água. Mas pelo princípio da emulsão, a gente vai fazer a divisão desse líquido em glóbulos muito pequenos. Os glóbulos de gordura ficariam muito pequenos e dispersos ali pela água. O exemplo do leite é que a gente tem uma emulsão de gordura em água. Nós temos glóbulos pequenos de gordura dispersos na água ali presente do leite, certo? E tem como a gente calcular a velocidade de ascensão desse glóbulo. Para a gente calcular a velocidade de ascensão do glóbulo, quais são os componentes que nós precisamos? A gente precisa ter o raio do glóbulo, então a gente tem que saber o diâmetro do glóbulo para a gente determinar o raio, né, desse glóbulo. Nós temos que saber a densidade do corpo, a densidade do líquido e a aceleração da gravidade. Além disso, a gente tem que saber a viscosidade. Então, através dessa fórmula, a gente consegue calcular a velocidade de ascensão de um glóbulo de gordura. Sabemos que glóbulos com diâmetros menores do que 2 micrômetros é normal da gente encontrar em leite pasteurizado. Já em leite UHT, a gente tem que ter glóbulos com diâmetro menor do que 0,7 micrômetros. O porquê disso? Porque o tempo de estocagem do leite UHT, ele é muito maior, o tempo de armazenamento. É muito maior do que o tempo de armazenamento do leite pasteurizado. E nós já vimos que quanto maior o diâmetro do glóbulo, maior é a velocidade de ascensão. Então, como o leite UHT ele vai ter um período de armazenamento maior, é necessário que os glóbulos de gordura eles tenham diâmetros menores, porque senão, logo esse glóbulo terá ascensão antes do final do período da validade, né? Já o leite pasteurizado, o tempo de armazenamento é maior, então ele permite que tenha glóbulos de gordura até 2 micrômetros. Vai acontecer de ter tamanhos de glóbulos de gordura maior, mas quando tem esses tamanhos de glóbulos de gordura maior, ocorre essa separação de fase ali dentro da embalagem. Não sei se vocês já viram, tem vezes que a gente acha no supermercado esses leites em saquinho, né? Que a gente conhece muito como barriga mole. E aí dá para a gente perceber ali na embalagem aquela camada de nata já formada. Essa camada de nata, essa camada do creme ali formato, ela é devida aos glóbulos de gordura com um diâmetro maior do que 2 micrômetros. Tá? Esses tamanhos diferentes, então, eles estão em função do tempo de estocagem. Tempo de estocagem maior necessita de tamanhos menores de glóbulos de gordura. Gente, até aqui tudo tranquilo? Alguém quer fazer algum comentário? Quer perguntar alguma coisa? Tudo certo? Tudo certo.
Então, vou continuar, hein? Qualquer coisa vocês me interrompam, tá? Ô, Marcelo. Marcelo. E aí, quando a gente calcula essa velocidade de ascensão, ela é através da fórmula de Stokes. O que é essa fórmula de Stokes? A fórmula de Stokes é a elevação da velocidade. Stokes viu que a elevação da velocidade da partícula até a superfície ela é reduzida devido ao tamanho do diâmetro da partícula, né? Então, quanto maior o diâmetro da partícula, maior é a velocidade de ascensão daquela partícula à superfície. E aí, ele determinou que a redução do tamanho das partículas dos glóbulos de gordura reduz a separação do creme do leite. Então, reduz que forme a nata ali no leite. E esse procedimento ele vai evitar a separação do creme do leite pasteurizado de boa qualidade, que é mantido sob refrigeração por períodos mais longos, né? De 1 a 2 semanas. E também do leite UHT, de 1 a 3 meses, quanto é mantido em temperatura ambiente. Então, através dessa fórmula, Stokes determinou que quando a gente diminui o diâmetro do glóbulo de gordura, você diminui a velocidade de ascensão desse glóbulo. E com isso você consegue conservar o leite mais próximo das suas características originais, sem que ocorra a separação do creme. E aí, nós precisamos entender algumas teorias para a realização da homogeneização. Primeira teoria, cisalhamento. O que o cisalhamento faz? Ele causa atrito. Então, é quando vem o pistão e esse pistão, ele faz uma força do leite contra uma parede, causando atrito. Ao causar esse atrito, ele causa ruptura dos glóbulos de gordura. Temos também a cavitação ali acontecendo. O que a cavitação faz? Tem a formação e a implosão de bolhas de vapor. Ao formar e essas bolhas estourarem ali dentro, elas fazem a diminuição, né? A ruptura também dos glóbulos de gordura, e esses glóbulos de gordura reduzem de tamanho. Temos também a explosão, que aí ocorre diretamente a explosão dos glóbulos de gordura, rompendo-os e fazendo com que eles fiquem em tamanho menor. E o impacto, que é a colisão, né, desses glóbulos com o anel de ruptura. Então, como que a gente determina a formação de novos glóbulos, gente? A gente sabe que a fórmula de volume da esfera é o quê? Π vezes diâmetro ao cubo dividido por 6, tá? Isso é a fórmula do volume de uma esfera. Então, eu preciso saber quantos glóbulos de gordura de 1 micrômetro de diâmetro serão formados a partir de um glóbulo de gordura com 8 micrômetros de diâmetro. Como que eu calculo isso? O volume do glóbulo de 8 micrômetros, ele vai ser igual ao volume do glóbulo de 1 micrômetro vezes o número de glóbulos formados. Aqui embaixo nós temos, então, essa fórmula. O número de glóbulos formados vai ser o volume de 8 micrômetros dividido pelo volume de 1 micrômetro, certo? Que ele passa por outro membro, dividindo. O que está multiplicando passa dividindo. Então, a gente já tem aqui a fórmula condicionada para vocês verem. Π manteve diâmetro. Me falou que ela tinha um diâmetro de 8 micrômetros. Então, 8 elevado ao cubo dividido por 6. Dividido pelo volume da esfera de 1 micrômetro. Π vezes o diâmetro. 1 elevado ao cubo dividido por 6. Ao calcular, isso resulta para a gente em 512 glóbulos de gordura. Então, o que eu posso determinar? Que a partir de um glóbulo de gordura com volume de 8 micrômetros, eu consigo produzir 512 glóbulos de gordura
com o volume da esfera de 1 micrômetro. Tá vendo? De 1, nós produzimos 512. Ao promover essa força e formar novos glóbulos de gordura. Isso fica claro para vocês, gente? Fica alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Posso continuar? Então, vou continuar, hein? Não sei se vocês mandaram alguma coisa lá. Qualquer coisa, vocês abrem o microfone para falar, tá? Vou continuar aqui. Além da gente determinar quantos glóbulos de gordura são formados a partir do volume, a gente pode determinar também a partir da superfície da esfera. O que acontece? A fórmula de superfície é π vezes diâmetro ao quadrado. Então, nós temos que a superfície do glóbulo de 8 micrômetros ela é igual a 201,06 micrômetros ao quadrado. Já a superfície do glóbulo de 1 micrômetro ela é igual a 3,14 micrômetros ao quadrado. Certo? Então, a gente tem que a superfície do glóbulo de 8 micrômetros ela vai ser maior que a superfície do glóbulo de 1 micrômetro. E aí, quais são os fatores que vão influenciar a homogeneização do leite? Primeiro fator, tipo de homogeneizador. Usa homogeneizador de um estágio, usa homogeneizador de 2 estágios? Isso já influencia a homogeneização. Segundo ponto, pressão do homogeneizador. Qual que é a pressão de trabalho? Trabalha com os 2 estágios, uma pressão para fazer o rompimento do glóbulo de gordura, outra pressão para fazer a dispersão desses glóbulos de gordura, ou não? Só rompe os glóbulos de gordura, mas deixa eles depois ainda próximos, tendo a facilidade ali de ocorrer a coalescência e eles se juntarem, tá? Já falamos no tipo de homogeneizador entrando dentro da homogeneização de 2 estágios, né? Outro fator que influencia, conteúdo de gordura. Quanto maior o conteúdo de gordura, maior a tendência dessas gorduras, dessa gordura ali dentro do leite, sofrer coalescência, se unirem e aí acenderem a superfície. Outras propriedades também que o produto pode ter, que se esse produto vai passar por um tratamento térmico, se não vai, se esse produto ele vai ser produzido ali de alguma forma que possa possibilitar essa coalescência ou não, ou evitar essa coalescência, e a temperatura. Sempre que tem aumento da temperatura, a gente promove e facilita a coalescência entre os glóbulos de gordura. Aqui é um exemplo de um homogeneizador. Esse homogeneizador é pistão e ele trabalha com 2 estágios. A gente tem aqui, ó, no 7, o primeiro estágio do homogeneizador, então, onde o leite entra em primeiro estágio, e aí a gente tem a pressão aqui maior, né, podendo ser até 240 bar, e o segundo estágio, que está no 6. Esse segundo estágio, a gente tem a homogeneização que é numa pressão menor. A pressão de homogeneização aqui é em torno de 60 bar, 40 bar, ela é menor, ela é só para promover a dispersão dos glóbulos de gordura. Podem observar que esse equipamento ele tem 2 manômetros funcionando, um manômetro do primeiro estágio e um manômetro do segundo estágio, para fazer o controle dessa temperatura, tá? Se o homogeneizador ele foi implantado na linha após o tratamento UHT, é necessário que ele seja um homogeneizador que trabalhe de maneira asséptica. Então, o homogeneizador clássico, gente, ele é dotado de uma bomba positiva a pistão. O que essa bomba faz? Ela pressiona o leite contra uma parede, contra uma válvula homogeneizadora, tá? Ao pressionar, causa atração, causa ali o atrito dos glóbulos com essa parede e com isso tem uma pressão elevada, o que causa o rompimento dos glóbulos de gordura. Então, de um, a gente pode produzir centenas de glóbulos de gordura.
tudo de acordo com o tamanho que esses glóbulos serão formados, tá? Aqui é um esquema da câmara de vapor do homogeneizador, quando a gente trabalha com homogeneizador asséptico, né? Então, vai entrar vapor e vai sair, aí tem o local de entrada do produto, o local de saída do produto, e aqui é o pistão. Então, o produto está entrando e o pistão está atuando para pressionar esse produto contra a parede, para que quando esse produto saia, os glóbulos de gordura já tenham sido rompidos. Aqui é outra imagem mostrando o homogeneizador, a pistão, mesma coisa. Então, o pistão, ele vai ter a pressão sendo exercida contra o leite. Esse leite, ele vai ter que passar por uma fina abertura, né? Vai estar ali pressionando, então, aumentando a pressão, que causa o rompimento desses glóbulos de gordura. De glóbulos maiores, a gente produz centenas de unidades de glóbulos menores. E aí a gente pode ter mais de um tipo de válvula, né? A diferença das válvulas aqui do pistão está relacionado à forma como é a sua cavidade. Então, se tem a cavidade inclinada ou se não, ele é reto, tá vendo? A ponta dele. Então, tanto aqui no quanto nos dois aqui, né? A gente tem muito parecida a forma da extremidade do pistão, e aí esse pistão vai passar e vai pressionar ali o leite para ter a redução dos glóbulos de gordura. E a eficiência, ou né, o grau de homogeneização, a eficiência desse homogeneizador, ele vai ocorrer mais acentuado quando a gente tem válvulas providas de assento inclinado, como a gente tem nessa e nessa imagem. Quando esse assento da válvula ela é inclinada, a gente tem um maior grau de homogeneização, tá? Em relação... Tudo bem, gente? Vocês estão aí? Ou só eu tô aqui? Todo mundo caladinho? Professor, Quando a gente tem o homogeneizador, então, em 2 estágios. Primeiro estágio, pressão elevada, ruptura dos glóbulos. Segundo estágio, pressões moderadas e vai desfazer o aglomerado dos glóbulos. Então, aqui, ó, uma imagem desse primeiro estágio, onde os glóbulos passaram a ficar em tamanhos menores, mas eles ainda estão bem aglomerados. Se continuar assim, esses glóbulos podem sofrer coalescência e voltar a se unir, formando um glóbulo maior. E aí a gente vem com esse fluido e passa pelo segundo estágio. O segundo estágio promove a dispersão dos glóbulos de gordura. Ao ficarem dispersos os glóbulos pelo fluido, a gente evita a coalescência desses glóbulos de gordura. Pressões recomendadas, então. Primeiro estágio, 250 bar. Segundo estágio, 50 bar. Pode ocorrer, gente, indústrias trabalhando com o primeiro estágio de 180 bar e um segundo estágio de 40 bar. A pressão mais importante é a pressão do primeiro estágio. Por quê? Porque é ela que vai diminuir o tamanho dos glóbulos de gordura. Mas, né, o ideal é que a gente já trabalhe com os 2 estágios para a gente também promover a dispersão desses glóbulos pelo leite. O que a homogeneização ela vai fazer sobre o glóbulo de gordura? O que acontece? Na gordura, aqui à esquerda de vocês, tem um exemplo de um glóbulo de gordura normal. Ele vai ter uma membrana compactada. Essa membrana é impermeável a enzimas, certo? E aí ele vai ter uma camada de enzimas, aglutininas e íons. Essa membrana, ela está instável, certo? Ao passar pela homogeneização, essa membrana se modifica, ela torna a ser uma membrana permeável
que aqui era impermeável, né? Ela vira permeável e ela vai ser composta de caseína, albumina, globulina, enzimas e íons metálicos, tá? Então a gente passa a ter aqui as proteínas atuando junto, né? E com isso tornando essa membrana permeável. Então, antes da homogeneização, a membrana do glóbulo de gordura ela é compactada e impermeável. Após a homogeneização, essa membrana se torna permeável. A homogeneização, gente, ela é então uma ação mecânica, né? Essa ação mecânica, ela também vai ocorrer sobre a micela de caseína. Ela não acontece só sobre a gordura, né? O nosso objetivo, ao instalar a homogeneização ali, é para reduzir o tamanho dos glóbulos de gordura. Só que a gente não consegue controlar para a homogeneização afetar só o glóbulo de gordura, porque a gente tem vários outros compostos ali no leite. E aí essa homogeneização, ela também atua sobre a micela de caseína. E ao atuar sobre a micela de caseína, ela causa a diminuição da estabilidade dessas micelas, tá? Principalmente no leite integral. E se a temperatura for de 60 graus, que é a temperatura que geralmente os homogeneizadores trabalham. No leite desnatado, o efeito é mínimo sobre essa micela. Por quê? Porque no leite desnatado a gente não precisa trabalhar com uma homogeneização, né? Com uma pressão de homogeneização tão alta. Então a gente não tem essa atuação também sobre as micelas da caseína. Com a homogeneização, vai ter a formação de novas membranas. Então, a gente tem o glóbulo de gordura. Esse glóbulo de gordura, ele vai ter na sua membrana, né, na sua camada, submicelas, tá? E vai ter micela de caseína. Esse glóbulo de gordura, ele passa a ter uma ação emulsificante pelas proteínas do leite, formando uma nova membrana mais rica em caseína do que era a membrana antes da homogeneização. Por quê? Porque a gente passa a ter submicelas ali formando e várias micelas de caseína aderida à membrana desse glóbulo de gordura. Então, 93% da matéria seca das novas membranas, então da membrana após o glóbulo de gordura ter sido passado por homogeneização, ele é de caseína. Então, a maior parte da membrana passa a ser composto por caseína. Essa caseína, ela representa 75% da área superficial do glóbulo. Então, 75% da área superficial do glóbulo de gordura, ele é formado por caseína, né? E as micelas maiores vão absorver com mais facilidade do que as micelas menores. Essa formação do glóbulo de gordura, gente, das novas membranas, né? A formação dos glóbulos menores de gordura, a gente tem que ter um cuidado para que a gente não forme glóbulos de gordura muito, muito pequenos, demasiadamente pequenos. A gente não pode reduzir de forma demasiada esses glóbulos de gordura, tá? E aí, para não reduzir de forma demasiada, é fazendo o aumento da temperatura de homogeneização. Então, o ideal é que a gente trabalhe entre 50 e 70 graus Celsius. Entre 50 e 70 graus Celsius, a gente tem uma maior eficiência da homogeneização. E aí, quanto maior for a pressão aplicada na etapa de homogeneização, menor vai ser o tamanho dos glóbulos de gordura. Esse gráfico aqui traz para a gente, olha, no eixo Y é o volume de distribuição da gordura e no eixo X é o tamanho dos glóbulos de gordura. Então, a gente consegue observar, ó, que aqui, essa linha azul mais escura, é o leite que não passou por homogeneização. Então, ó, tamanho entre 0 e 1, a gente tem muito pouco ou nada, né?
começa a ter glóbulos de gordura maior do que 1 micrômetro, mas o maior volume está aqui, ó, entre 4 e 7 micrômetros, certo? O tamanho do glóbulo. Já quando a gente faz uma homogeneização a 100 bar, a gente diminui, né, esse tamanho do glóbulo. A gente tem um tamanho acentuado acima de 1 micrômetro, entre 1 e 2. Podemos falar até aqui, ó, entre 1 e 3, assim, micrômetro tá o volume mais expressivo de glóbulos de gordura. E quando a gente promove uma homogeneização a 250 bar, que é aquela que é indicada ali, né, de 250, 240 bar, então quando a gente promove a homogeneização de 250 bar, o maior volume dos glóbulos de gordura está entre 0 e 1 micrômetro. Então, quando a gente for produzir leite UHT, nós já sabemos que a gente tem que homogeneizar esse leite num primeiro estágio a 250 bar, para a gente ter um menor tamanho dos glóbulos de gordura e, com isso, a gente reduzir a velocidade de ascensão desses glóbulos no leite, para que a gente não tenha problemas depois na estocagem desse leite, tá? Aqui é uma tabela que eu trouxe para vocês para mostrar a pressão da homogeneização sobre o tamanho do glóbulo de gordura. Então, ó, quando a gente não tem pressão, tem uma variação de glóbulos de gordura de 1 a 18 micrômetros. Quando a gente aplica uma pressão de 500... Mamãe tá aqui, amor. Vem cá dar aula com a mamãe. Um pouquinho. Depois você vai lá na vovó. Quando a gente aplica uma pressão de 500, a gente já tem uma redução no tamanho dos glóbulos de gordura, tá? E aí, quando a gente vai vendo aqui o aumento dessa pressão, a gente vê que esse tamanho foi cada vez diminuindo mais. O tamanho limite aqui, ó, o maior tamanho foi diminuindo. Quando a gente observa o tamanho médio desses glóbulos, a gente observa uma diminuição bem acentuada desse tamanho, né? Então, se a gente pensar aqui, ó, na de 250 bar, né, que é 2.500 PSI, a gente tem um tamanho de o tamanho médio foi de 0,99 micrômetros, tá? Então, a gente tem uma redução bem acentuada desse tamanho. Então, isso é muito importante quando a gente trabalha com um produto que vai ficar estocado por um tempo maior, né? Como é os nossos produtos UHT. Então, sempre que a gente trabalhar com produto UHT, uma das etapas que a gente vai falar é da etapa de homogeneização, porque ela é de extrema importância para a gente reduzir esses tamanhos de glóbulos e aí a gente não ter essa formação do creme na superfície do produto. Entendeu, filha? Aí, a gente pode ter algumas alterações. Ah, tá. Mas deixa eu te falar, a mamãe tá dando aula, ó. Deixa a mamãe te mostrar. A mamãe tá dando aula. Agora, não dá para você brincar aqui. Olha lá, ó. Tá todo mundo aqui, ó. Várias pessoas. Então, não dá para você brincar aqui, tá? Ô, Leonardo, ainda bem que você escreveu aí, vamos orar, porque eu tô aqui, ó. Eu quero ver. Vocês não me escutaram até agora? Eu quero ver. Calma aí, filha. Pessoal, tem alguém me escutando? Deixa. Vocês não escutaram nada que eu tava falando ou só eu que não tava escutando vocês? Não, eu tô escutando você o tempo todo, Marcelo. Eu também. Ai, menos mal. Eu fui ler a mensagem do Léo aqui agora. Vamos orar para a filha dela apertar alguma coisa. Fala oi pro pessoal. Joga um beijo. Fala assim, boa noite. Boa noite. Eu vou ali com a minha vovó. Boa noite, princesinha. Ó, você viu? Falou com você. Isso. É, os alunos. No final, você vem cá para você ver eles, tá bom? Aí eu vou te chamar, combinado? Água. Tá, então leva o copo de água para você. Pode levar, vai lá com a vovó e leva para você.
Ela pode levar para ela, vovó. Quando eu vi a mensagem, eu achei que vocês não tinham me escutado nada. Não, filha, agora você precisa ir lá para ajudar a mamãe, tá? Não, faz feio não. Ajuda, vovó. Tadinho. Mas, aí o que acontece? Vocês queriam perguntar alguma coisa, gente? Vocês queriam perguntar alguma coisa? Eu só não estava escutando vocês. O Davidson queria, professor. Pode falar, Davidson. Oi. Pode falar. Eu esqueci de ligar o som do computador. Pode perguntar, Davidson. Não, agora já foi. É lá atrás, já me perdi. Mas é sobre o quê? Qualquer coisa eu volto. Não, pode ir. Eu não preciso voltar, não. É lá no... Ih, lá no começo eu já até me perdi aqui, que nós tá chamando, tentando aqui, mas já até me perdi. Pode seguir aí. Mas é sobre... Gente, eu cheguei a olhar, mas não dei conta. É sobre velocidade? Não, é só uma pergunta simples, não precisa voltar, não. Esse negócio de padronização de gordura eu nunca vi. Assim, como é que funciona, eu nunca vi. Assim, pessoalmente, já vi só em vídeo, alguma coisa assim. Por exemplo, quando você vai padronizar a gordura, você tá falando de tamanho, do glóbulo lá que você falou lá. Isso na questão é em quilo ou o que é? Quando você vai padronizar alguma coisa assim? O tamanho do glóbulo... Gente, eu só trancar a porta aqui pra Manu ficar entrando. Quando a gente fala no tamanho do glóbulo, não é em quilo. É diminuir esse tamanho mesmo, Davidson. Então, por exemplo, pensa como se você tivesse uma bolinha de gude. Então, você tem uma bolinha de gude. Ela tem um diâmetro. Só que você precisa que o diâmetro dela seja... Porque quando a gente fala em micrômetro, é muito difícil, né? Então, vamos pensar ali. Uma bolinha de gude, ela deve ter o diâmetro o quê? De 1, 2 centímetros. 1 centímetro, mais ou menos. Só que aí eu te falo assim, Davidson, você precisa reduzir essa bolinha de gude em diâmetro de 0,1 centímetro. Então, você vai formar várias outras bolinhas com a massa daquela bolinha. Pensa num isopor. Quando você pensar ali no isopor, quando a gente vai comprar lá naquela época de trabalho, de escola, que a gente tinha que comprar aquelas bolinhas de isopor para fazer algum trabalho de escola, aquela bolinha de isopor ali, ela não é formada por várias bolinhas muito menores? É tipo aquilo ali. Você tem uma bolinha grande, só que você precisa diminuir o tamanho dela. Mas você diminui o tamanho dela pensando em volume, tá? Então, é o volume dela que fica menor. Só que quando a gente fala em volume menor, a gente consegue identificar por tamanho de diâmetro. Então, a bolinha, que era de 8 micrômetros, eu vou diminuir em várias outras bolinhas de 1 micrômetro. E aí eu formo aquele monte de glóbulos de gordura de volume reduzido. A gente viu que, por exemplo, quando a gente tinha o de... Quer ver, ó? Deixa eu só colocar aqui que vai ficar claro. Se você pensar nessa imagem aqui, não, essa não vai dar claramente para você ver. Voltando lá na velocidade, aqui, ó, no volume, quando a gente tinha uma de 8 micrômetros, com volume de 8 micrômetros, eu tinha essa bolinha de gude com volume de 8 micrômetros. Eu apliquei uma pressão nela e fiz com que ela rompesse a sua estrutura e formasse várias novas bolinhas, com volume de 1 micrômetro. Quantas bolinhas formaram com esse volume? 512 bolinhas. São 512 novos glóbulos de gordura. Então, de 8 micrômetros, eu consegui formar 512 glóbulos de gordura de 1 micrômetro. Que é o que a gente visualiza mais ou menos quando a gente tem essas imagens... Ui, tô mudando aqui de lugar. Quando a gente tem essas imagens, tipo essa aqui, ó. Deixa eu ver se está aqui ou está antes. Está antes.
essas imagens igual essa aqui, ó. Então, de uma bolinha dessa, ao sofrer pressão, formaram 512 bolinhas. Ficou claro agora, Davidson? Era isso mesmo? Sim. Sim? Mais alguém? Então, por exemplo, pode falar. A homogeneização é a incorporação de gordura no produto, é isso? Seria isso? Não é adição de gordura no produto. Nesse caso do leite... Só a separação mesmo do glóbulo. Só a quebra do glóbulo em tamanhos menores. Então, o que é homogeneização? É a quebra dos glóbulos de gordura que estão ali natural presente no leite em glóbulos de gordura de tamanhos menores. Com qual objetivo? Quanto menor o tamanho do glóbulo de gordura, mais ele demora para subir para a superfície e formar a nata na superfície do leite. Por quê? Pensa lá no nosso UHT. O leite fica colocado lá por 3 meses, 4 meses. A gente não quer que suba a gordura, porque se você chegar na sua casa, você abrir essa caixinha e cair a gordura primeiro, você vai notar como um defeito. Ou por mais que ela não caia primeiro, ela fique dentro da caixinha, você vai ver como sendo um defeito, porque ficou resíduo ali. O que é esse resíduo que ficou? Tá? Então, a gente não quer isso. Isso é um defeito. Se formar gordura dentro da caixa de leite OHT, é um defeito do leite OHT. É sinal que, na etapa de homogeneização, teve falha. Deu para compreender? Sim. Por exemplo, vamos supor, o leite caixinha. Normalmente, assim, quanto que um leite caixinha tem de gordura? Porque eu não faço nem ideia, que eu não sou consumidor de leite caixinha. O integral, 3%, mínimo, né? Tem que ter mínimo de 3% de um integral. Tá, aí quando faz essa quebra desse globo de gordura, essa gordura, por exemplo, ela aumenta de 3, ela passa para 3 igual? Não. Não, quantidade não, continua a mesma coisa. Mesma coisa. A mesma porcentagem de gordura, 3%. A mesma porcentagem de gordura. Eu não altero. Para alterar a porcentagem de gordura, eu tenho que adicionar gordura ou retirar gordura. Eu não altero. A única coisa que eu altero é o tamanho do glóbulo ali. Só isso. É só para eu evitar essa junção dos glóbulos, porque quando eles estão em tamanhos maiores, eles têm maior tendência de sofrer coalescência, se juntarem e com isso subir. Pensa lá quando comprava, ou se na sua casa ainda faz o consumo, do leite que foi ordenhado lá, chegou em casa, a gente ferve. Sabe esse leite? Você ferveu e colocou na geladeira. Rapidamente forma aquela camada de nata em cima, não forma? Essa camada de nata, o que é? É os glóbulos de gordura de tamanho maior que ele subiu para a superfície. E se juntou ali. Certo? É isso que acontece. No leite, o HT a gente não quer. Nem no leite pasteurizado a gente quer. Mas não é todo laticínio que tem essa opção, certo? De ter o homogeneizador. O que tem trabalha com homogeneização. O que não tem, invasa sem. Só que aí o que não faz a homogeneização pode ter a formação ali da camada dentro da própria embalagem. Tá? Ficou claro agora? Clareou? Sim. É porque o processo, sim, esse processo de questão de leite OHT, eu não conheço nada, não, assim. Não tem nem noção. Não, e quando a gente fala em tamanho, redução de tamanho, é estranho mesmo. Quando a gente não é um assunto que está ali, a gente fica pensando assim, mas como que eu vou fazer? Eu estou colocando mais de tamanho menor? Fica estranho mesmo. Então, a gente tem que esclarecer nessas dúvidas, porque disso aí a gente vai partindo para outras coisas depois, né? E aí é diferente lá do padronizar. Eu não vou entrar com vocês em padronização agora, porque a gente vai falar mais à frente da etapa de padronização. Mas, por exemplo, padronizar o leite é padronizar no teor de gordura. Então, como que eu padronizo o teor de gordura? Retirando gordura do leite. Assim, eu padronizo o teor de gordura. Através do DSNAT, tá? A forma de padronizar teor. Homogeneização, diminuir o tamanho dos glóbulos de gordura. Eu nem retiro gordura, nem adiciono gordura. Eu só diminuo o tamanho dos glóbulos.
Ok? Pode falar, Léo. Eu queria falar sobre essa parte mesmo, sobre o desnat. Aham. Tipo assim, quando você vai desnatar, fazer uma padronização, tipo leite, 3% de gordura. Se na bica ali meu creme está saindo com 60% a 50%, isso vai alterar tipo assim, se tiver entre 50% e 60%, vai alterar no meu produto dos 3%? Vai alterar no leite? O Porque, leite que você tipo, está perguntando? isso, porque, tipo assim, uma hora eu padronizo um creme a 60%, e a hora ali eu padronizo com 50%. Então, isso vai alterar no meu produto? Vai. O que acontece, Léo? Pensando nos dois produtos que você obtém ali quando você faz o desnat. Então, o que a gente tem? Quando eu vou lá e desnato, eu estou tirando a gordura do leite, certo? Se eu retiro em 50% de gordura, eu tenho 50% de gordura. Meu creme está um creme com 50%. Então, qualquer produto que eu vou produzir a partir daquele creme, eu vou ter um creme de 50% de gordura. Ok. Ou vou ter um creme de 60% de gordura. Então, por exemplo, se eu vou produzir manteiga, eu vou ter um rendimento maior em volume de manteiga a partir de um creme com 60% de gordura do que com um creme com 50% de gordura. Se eu vou produzir creme de leite, eu vou ter um rendimento maior, porque depois eu vou padronizar para o teor de gordura do creme de leite que eu estou produzindo. Pensando no leite, se eu estou fazendo um desnat e eu retiro 50%, né? Eu obtenho um creme com 50% de gordura, eu retirei menos gordura do que se eu obtenho um creme com 60% de gordura. Pensando que o leite que eu estou retirando, ele sempre partiu do mesmo teor de gordura, tá? Porque também o que pode acontecer é o seguinte: eu determinar a retirada da gordura ali na bica, a padronização dela ali, o tanto que eu vou tirar, de acordo com o teor de gordura do leite. Se eu tá chegando para mim um leite mais gordo, eu posso tirar mais gordura que o meu leite final, ele vai ter um teor mínimo determinado de gordura. Ou se eu estou chegando com um leite mais magro, eu tenho que tirar menos gordura, tá? Hoje, por exemplo, assim, eu não sei no laticínios qual geralmente o teor de gordura que vocês trabalham, né? Quando a gente compra, por exemplo, iogurte, a maioria dos iogurtes desses laticínios maiores que a gente compra, ele já vem nele iogurte parcialmente desnatado. Por quê? Porque ele já vem de um leite que sofreu um desnate parcial. Ele já vem de um leite semi-desnatado. Esse leite, como ele é semi-desnatado, ele permite uma retirada maior de gordura dele, né? Só que aí isso influencia depois nos outros produtos. Então, se você vai produzir um queijo, qual tipo de queijo você vai produzir? É um queijo gordo? É um queijo magro? Entendeu? Então, o meu leite ali também eu tenho que padronizar o que vai ficar de gordura nele, de acordo com o produto que eu vou produzir. Ficou claro, Léo? Ficou assim. Oh? Mais alguém, gente, quer perguntar alguma coisa? Deixa eu ver se cá no chat tem alguma coisa. Marcel, Oi, pode falar. a padronização auxilia também na diminuição dos globos de gordura? Não, não. A padronização, ela simplesmente, igual no caso, o desnat é simplesmente retirada de gordura. Quando a gente fala padronizar o leite, é padronizar esse teor de gordura. Então, por exemplo, a gente tem que um leite integral, ele tem que ter no mínimo 3% de gordura. Então, vamos supor assim, o meu laticínios, eu determino que todo leite integral, ele vai ter 3,2% de gordura. Por quê? Se eu trabalhar em cima dos 3% de gordura, se tiver qualquer erro ali no processamento e tirar mais, eu posso sofrer implicações legais, né? Então, a gente sempre trabalha com a margenzinha ali. Então, vamos pensar em 3,2% de gordura. Então, se a minha padronização do leite integral com 3,2% de gordura. A do semi-desnatado, eu padronizo com 1% de gordura. Isso é padronização em relação ao leite.
Padronização em relação ao creme de leite homogeneizado, esses de caixinha que a gente compra, aí a gente já pensa em como se fosse a formulação dele. Porque aí a gente vai fazer uma mistura de creme com leite desnatado, para a gente padronizar o teor de gordura do creme de leite homogeneizado, do creme de leite de caixinha. E a gente padroniza esse teor de gordura. Então, a padronização é você fazer um padrão ali em relação ao teor de gordura. Ela não tem influência nenhuma com o tamanho do glóbulo de gordura. O tamanho do glóbulo de gordura tem que ter a etapa de homogeneização. E aí, tem que ter essa etapa de homogeneização, e essa etapa de homogeneização, ela ocorre única e exclusivamente para diminuir tamanhos de glóbulo de gordura. Quando eu consigo diminuir esse tamanho de glóbulo de gordura, eu evito que essa gordura separe da mistura ali, né, da fase coloidal do leite, e forme o sobrenadante, forme o creme como sobrenadante, tá? Ficou claro para todo mundo? Sim. Sim? Tô lendo aqui a mensagem do David e tô rindo. Essa menina é um anjo, nós desesperados aqui. Perdão, gente. Desculpa. Eu acho que eu cheguei tão ansiosa com a hora da aula que eu nem prestei atenção, sabe? Eu vivo com o som do microfone do computador desligado e não dei conta. Desculpa mesmo. Então, até aqui tudo bem. Posso continuar? Dão ok? Pode. Ou querem perguntar? Por mim, tranquilo, pode seguir. Tá. Então, eu vou seguir. Qualquer coisa, vocês podem ir me interrompendo aí. Deixa eu só ver aqui onde que eu estava. Ô, Marcelo, deixa eu fazer uma pergunta. O leite UHT, ele sofre uma elevada temperatura, né? Isso. Há perca de gordura nesse processo, de alguma coisa? Não, de gordura, só de gordura. Gordura não. Perca? Nada. Não. O que acontece com essa elevada temperatura é que ela pode desestabilizar a proteína. Não, mas a gordura não vai mudar nada. Nada. Entrou com os 3% ali no processo, vai sair com os 3%. Com os 3%. O que acontece ali é que essa elevação de temperatura, ela fluidifica a gordura. Então, o melhor é que a gente trabalhe com homogeneização após o tratamento UHT. Só que aí esse homogeneizador ele acaba sendo mais caro porque ele tem que trabalhar em ambiente asséptico. Sim. Mas não altera. A temperatura ali não altera o teor de gordura. Tá? Ela só age ali como tratamento térmico mesmo, e aí ela pode alterar a estabilidade das proteínas. Então, vou continuar aqui, tá? E aí, quais as alterações, então, que a homogeneização faz, gente? Ela deixa o leite mais branco. Por que ela deixa o leite mais branco? Porque a gente passa a ter esses glóbulos de gordura em tamanhos menores dispersos por todo o leite. Ao estar com esses glóbulos dispersos por todo o leite passa a ter uma maior absorção de luz. E aí, visualmente, a gente visualiza ele com uma cor mais branca do que quando o leite não passou pela etapa de homogeneização. Além disso, a gente tem uma intensificação do sabor do leite. Por quê? Porque a gordura está dispersa por todo o produto. E a gordura, ela traz sabor ao produto. Altera a caseína, né? Então, se a gente for usar leite UHT para produção de, por exemplo, queijo, consigo, mas eu tenho a formação de coágulos mais fracos, mais macios, tá? Vai ser mais sensível ao tratamento térmico e à luz, melhora a digestibilidade, porque esses glóbulos de gordura estão em tamanhos menores. E a proteína também, como ela já pode ter sofrido desestabilização, ela fica mais digestível, aumenta a viscosidade e perda da capacidade de aglutinação dos glóbulos pelo frio. Por que aumenta a viscosidade, gente? Porque esses glóbulos estão totalmente dispersos.
senão ele forma a nata, e aí ao formar o creme ali, esses glóbulos saem, diminuindo a viscosidade do produto, tá? Então, a homogeneização promove uma maior viscosidade do leite. Também faz com que o produto aumente a tendência a formar espuma, né? E aí é um problema que nós temos, que a gente não quer que o produto forme espuma, né? Mas a homogeneização, ela promove essa maior tendência de formar espuma. O leite vai ficar mais susceptível à rancidez hidrolítica. Por quê? Porque os glóbulos de gordura, eles passam a estar mais disponíveis ali por todo o produto, e aí ele fica mais suscetível à rancidez. A lipase, ela pode atuar, né, nesses glóbulos de gordura, e os leucócitos, eles podem se romper, né, e com o tempo vão dar lugar a um precipitado. Qual que é o efeito da homogeneização, então, sobre a pressão? Quanto maior, se eu precisasse, eu não sabia passar assim rápido. Quanto maior a pressão de homogeneização, maior é a viscosidade do leite, tá? Então, se eu homogeneizo em pressões maiores, eu torno o produto com uma viscosidade maior. Porque eu promovo esse rompimento dos glóbulos e uma maior dispersão desses glóbulos por todo o produto. Então, vantagens específicas. Quando a gente pensa em leite fresco, evita a separação da gordura, melhora sabor. Já entendemos o porquê que evita a separação da gordura, né? Em queijo, reduz o conteúdo de gordura que fica perdido no soro, então a gente tem mais gordura presa à massa do queijo, e com isso a gente tem uma distribuição melhor dessa gordura na massa, porque a gordura está dispersa por todo o leite. Ao formar os precipitados ali, né, ao fazer a coagulação da proteína do leite, a gente tem a retenção maior da gordura nessa coagulação. Os produtos que são fermentados ácidos têm uma melhoria da sua consistência e sabor, porque a gordura está dispersa por todo o produto, né? Creme de leite, leite concentrado, a gente evita que tenha a formação da nata, porque a gente não vai deixar promover essa separação. Melhoria na cor, a cor fica uniforme, e consistência e sabor. E gelados de creme, a gente melhora o processo de congelamento. Por que a gente melhora o processo de congelamento? Porque essa gordura, ela está dispersa de maneira uniforme por todo o produto. A gente tem glóbulos de tamanhos muito aproximados dispersos em todo o produto. Então, a gente tem uma melhoria desse congelamento acontecendo. Aqui é uma tabelinha que mostra para vocês o seguinte: leite integral a 40 graus, leite desnatado, e aí a gente tem as porções, né? Homogeneizado vai ser o 1, não homogeneizado vai ser o 2, o creme homogeneizado é o 3, e o creme não homogeneizado é o 4. Então, quando eu faço uma mistura aqui, ó, do leite, ou integral ou desnatado, tá? Se eu faço a mistura dele com um creme homogeneizado, eu vou ter uma separação lenta da gordura. O porquê que essa separação lenta da gordura acontece, gente? Porque no creme é onde a gente tem a maior concentração de gordura. E ele foi homogeneizado, né? Como ele foi homogeneizado, a gente promove uma dispersão melhor da gordura, então separa de forma lenta. Já quando a gente mistura, né, tanto o creme quanto o leite ali estavam homogenizados, né? Já quando a gente mistura um leite homogeneizado com um creme não homogeneizado, a gente tem uma separação lenta. Por que uma separação lenta? Porque o leite foi homogeneizado e ele não deixou com que formasse muita ascensão dessa gordura, que essa gordura separasse rapidamente.
Já se o leite não for homogeneizado, mesmo com o creme sendo homogeneizado, a gente tem uma separação rápida. Por quê? Porque na fase que é coloidal, que é a fase do leite, né, a fase mais fluida, a gente tem os glóbulos não homogenizados. Então, eles se juntos, fazem coalescência mais rapidamente e separam do leite. E quando a gente faz não homogeneizado, mistura com não homogeneizado, aí essa separação é muito rápida, tá? Então, a gente tem esses fatores implicando ali, e o principal fator é, mesmo que eu vou fazer essa mistura, se o leite for homogeneizado, ele promove uma menor ascensão da gordura. Aqui é uma fórmula para calcular o consumo de energia elétrica para homogeneizar, tá? Então, qual que é a fórmula que a gente usa? Energia vai ser igual a pressão vezes a vazão, certo? Então, eu tenho que calcular o consumo de energia elétrica necessário para homogeneizar 10.000 litros de leite. Então, vai passar pelo meu homogeneizador 10.000 litros de leite, certo? Só que essa pressão é em metros cúbicos, a vazão é em metros cúbicos por segundo. E aqui me fala que passa 10.000 litros de leite por hora. Então, eu tenho que transformar isso para segundos. 10.000 litros, 10 metros cúbicos. Então, 10 dividido por 3.600, que em uma hora a gente tem 3.600 segundos. Então, a vazão vai ser 10 dividido por 3.600. Já a pressão é de 250 bar, passando para quilograma força por segundo ao quadrado vezes metro, a gente tem 250 vezes 10 elevado a 5. Então, vamos fazer esse cálculo. Pressão, 250 vezes 10 elevado a 5, que multiplica vazão, 10 dividido por 3.600. Isso deu 69,444 quilogramas vezes metro ao quadrado dividido por segundo ao cubo. O que isso é? 70 quilowatts, tá? Então, só arredondou aqui. O 69 para 70, que seria 69 quilowatts, né? Mas como tem o 444 depois, 70 quilowatts. Então, eu preciso de 70 quilowatts para eu fazer a homogeneização de 10.000 litros de leite. Tá? Então, é só para vocês entenderem como que é esse consumo de energia, mas a gente não foca muito nisso. O que eu quero que vocês entendam é a homogeneização, ela promove a redução dos glóbulos de gordura. Então, a homogeneização no leite UHT, ela ajuda a reduzir a formação desses sedimentos, né, desse creme na superfície do leite. E aí, a natureza dessa dispersão dos glóbulos pelo leite, dessa redução do tamanho e dessa dispersão dos glóbulos pelo leite, ela é influenciada pela pressão de trabalho, tá? Então, o melhor é a gente trabalhar com o homogeneizador em 2 estágios. Primeiro estágio, reduzir tamanho de glóbulo. Segundo estágio, dispersar esses glóbulos pelo fluido. Durante a homogeneização, a gordura, então, ela fica estabilizada por um novo material de membrana. Esse novo material de membrana, então, que recobre ali o glóbulo de gordura, são micelas de caseína. Então, a gente tem ali caseína recobrindo. Quando a gente tem micelas maiores, permite um maior transporte. Mas o que recobre são as micelas de caseína, tá? E estima-se que esse processo ocorra dentro de um curto período, que é inferior a 10 microsegundos. Então, o homogeneizador promoveu o rompimento dos glóbulos, formou novos glóbulos. Imediatamente, essas micelas e submicelas, elas aderem à superfície desse glóbulo, formando a membrana e protegendo esse glóbulo,
protegendo esse glóbulo de quê? Protegendo esse glóbulo dele se unir com outro glóbulo e aumentando o tamanho dos glóbulos, tá? As micélulas grandes, elas são adsorvidas preferencialmente as pequenas, fazendo com que os glóbulos de gordura homogeneizados se comportem como micélulas de caseína, tá? E com isso, como a gente tem a caseína ali aderida à membrana do glóbulo, quando a gente vai produzir os nossos produtos, a gente tem essa gordura, ela permanecendo melhor no produto final, porque a gente está sempre, a maioria dos produtos, né? A gente está trabalhando com alguma modificação da caseína. De alguma forma, essa caseína ela vai modificar. E ao modificar a caseína, parte da caseína está ali na superfície do glóbulo, ela retém esse glóbulo no produto. Oi, gente, alguém levantou a mão alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa que eu não vi aqui? Sim, foi eu. Pode falar, Elizabeth. Eu não entendi essa parte da distorção da micela grande e da pequena. O que acontece, Elizabeth? Quando a gente passa o leite pensa aqui, ó. A gente passa o leite pelo pistão, né? Pelo homogeneizador. Então, ele passou, esse pistão, ele vai fornecendo uma pressão de trabalho, fazendo com que esses glóbulos se rompam. Quando esses glóbulos se rompem, a gente passa a não ter nada recobrindo ali a gordura. O que tem afinidade para recobrir esses novos glóbulos são as micelas de caseína. E aí as micelas de caseína, elas aderem ali à superfície do glóbulo. Ela fica nesse formato aqui, ó. Ó. Aqui é um formato, vou mostrar um outro slide que apresenta também visualmente. Então, a gente tem, de início, a membrana compacta impermeável a enzimas, tá? Formada por fosfatídeos, proteínas, e na parte superior dela, enzimas, aglutininas. Quando a gente tem esse processo de homogeneização, esse glóbulo, ele se rompe, ele vai formar vários glóbulos menores, e nesses glóbulos menores, ele passa a ter uma afinidade pela caseína, albumina, e a gente passa a ter micelas de caseína aderido à membrana desse glóbulo. Como a gente vê nessa imagem aqui, ó. Então, na superfície do glóbulo de gordura, nós temos micelas de caseína e submicelas de caseína. As micelas de caseína maior, ela tem uma maior afinidade para vir e aderir a essa superfície do glóbulo de gordura. É como se ela protegesse ali o glóbulo de gordura, tá? Então, toda a superfície do glóbulo de gordura, ela fica com uma camada de micela e submicela. Deu para entender agora? Sim. Deixa eu só achar aqui onde que eu parei. Aqui. Tá. E aí, as condições que fazem com que essas micelas de caseína se agreguem, elas fazem com que as micelas de caseína agreguem aos glóbulos de gordura durante a homogeneização, né? Então, é uma afinidade mesmo que a micela de caseína, ela fica pelo glóbulo de gordura após ele ser homogeneizado. Por quê? Porque a camada ali da superfície do glóbulo, ela muda. Ao mudar essa camada da superfície do glóbulo, ela passa a ter uma afinidade com as micelas de caseína. Então, a homogeneização, ela é muito importante em produtos UHT. Por que ela é muito importante em produtos UHT? Porque ela vai distribuir tanto os agregados de proteína quanto os glóbulos de gordura que vão estar ali dispersos, que vão estar ali no produto. Então, quando a gente tem um tratamento térmico, pode formar agregado de proteína. E a homogeneização, ela facilita a dispersão desses agregados de proteína. Além disso, ela faz com que a gente rompa os glóbulos de gordura e disperse esses glóbulos de gordura
nos produtos UHT. Então, a homogeneização, além de evitar a formação do creme na superfície, ela evita a formação de sedimentos no fundo da embalagem, tá? E para que isso aconteça, é melhor a gente utilizar uma homogeneização depois do tratamento térmico, tá? Qual o cuidado que a gente tem que ter? Homogeneização excessiva, ela pode promover uma maior formação de sedimentos. E aí vem a pergunta: qual a melhor posição do homogeneizador? Que esse homogeneizador fica amontante. O que é um homogeneizador amontante? Um homogeneizador que está instalado antes do tratamento térmico. Então, o leite vai passar por homogeneização, depois ele passa pelo tratamento térmico, segue a linha ali para retirada do vapor e depois invase. Ou um homogeneizador ajusante, que é aquele homogeneizador que ele vai estar instalado depois que o leite passa para o tratamento térmico. Qual das duas posições, se fosse para vocês indicarem, igual hoje, onde vocês trabalham, falasse que vai montar uma linha UHT e que é a sua opinião sobre a montagem dessa linha UHT. Onde vocês indicariam, gente, que esse homogeneizador ele ficasse antes do tratamento térmico ou depois do tratamento térmico? Podem abrir o microfone aí falando. Onde vocês indicariam? Quem vai querer falar? Ninguém, gente. Vocês falam. Ninguém. Pode falar, Dei. Não, tranquilo, tô de boa. Ninguém vai falar onde indicaria? Se indicaria ele antes do... Vou colocar uma condição hipotética aqui, hein? Nós vamos montar amanhã uma linha UHT. Comprar uma linha UHT. Mas a empresa está na dúvida se ela compra um homogeneizador para ela colocar antes da linha de tratamento UHT, né? Antes da parte do tratamento térmico, ou se ela compra um homogeneizador para ficar após o tratamento térmico. Pensando em questão de asepsia, pensando em questão de proteína, pensando em questão de gordura, principalmente gordura. Onde vocês indicariam que ficasse esse homogeneizador? Antes. Antes. Pensando em quê, Davidson? Você indica antes? Porque depois do processo ali, se a asepsia não tiver boa, você perde o produto, talvez. Isso aí. É uma opção. Mais alguém quer indicar? Não? Então, o que acontece, gente? A gente pode montar antes ou montar depois. Quais são os fatores que a gente tem? Se montar antes, esse homogeneizador, ele não vai estar na parte estéril da planta. Como ele não está na parte estéril da planta, ele não precisa trabalhar em condições assépticas. Foi o que o Davidson falou. Então, eu indico trabalhar antes. Por quê? Porque se depois eu tiver qualquer problema com a asepsia do homogeneizador, eu perco o meu tratamento térmico, né? Eu perco o produto. E aí, quando a gente pensa em termos de redução de deterioração microbiana, esse é o melhor local para a gente posicionar o homogeneizador, né? Porque a gente evita dele estar lá no bloco estéreo, de ser mais um fator que eu posso ter problema no meu bloco estéreo da linha UHT. Mas, quando a gente pensa na questão do glóbulo de gordura, da dispersão das proteínas, né, de evitar que as proteínas formem precipitado, a gente colocaria esse sistema após o tratamento térmico, então já dentro da linha asséptica. Por quê? Porque lá no tratamento térmico, eu torno a minha gordura fluida. Se eu torno a gordura fluida, eu posso ter coalescência
entre os glóbulos de gordura, e aí eu ter glóbulos de gordura maiores após esse tratamento térmico, e lá no meu período de estocagem, esses glóbulos de gordura voltarem a se unir, né? Mas, e em relação à proteína, a gente sabe que o tratamento térmico pode formar aglomerados de proteína, e se eu faço a homogeneização depois, eu faço a dispersão desses aglomerados de proteína, e aí eu evito que esses aglomerados se precipitem na caixinha e formem sedimentos ali no fundo da minha embalagem. Então, assim, a gente tem vantagens e desvantagens, tanto para eu montar o homogeneizador antes, tá? Quanto para montar um homogeneizador depois do tratamento térmico. Se vocês me perguntassem assim, e você, como Marcela, você indicaria? Eu indicaria após o tratamento térmico. Por quê? Porque ele ali, após o tratamento térmico, eu garanto a estabilização do meu produto por um maior tempo. Só que a minha planta ela fica mais cara, porque inclusive o meu homogeneizador ele tem que trabalhar sob condições assépticas. E a gente sabe que trabalhar sob condições assépticas ela é difícil e é mais cara, né? Então, dentro do meu bloco estéreo ali vai ter que estar um homogeneizador, tá? Então, isso é tudo aqui que vai vir aqui, e aí eu já fui resumindo para vocês, né? Então, indicaria a que fica jusante, que é depois do tratamento térmico. Então, é o que tá, o que a gente foi falando, não vou detalhar ali essas partes para vocês, não. Então, aqui a gente tem também a questão da estocagem, que ela pode ser asséptica, né? Então, depois de fazer o tratamento térmico, pode ficar estocado numa linha séptica, mas aí a gente tem problema com essa linha séptica também, né? Então, o cuidado é extremo para a gente não ter perda do produto, para depois ele ser levado para área de invase. Essa estocagem intermediária asséptica, gente, ela só é possível quando a gente tem um tanque asséptico, né? E aí, poucos produtos vai ter tamanhos e embalagens e capacidade de invase constante. Isso vai estar muito direcionado com a empresa. Então, se a empresa tem capacidade de invase constante, de acordo com o processamento ali, com o tratamento térmico, ok, faz o invase constante, mas isso é muito difícil. Então, geralmente, é necessário ter um tanque de estocagem e esse tanque tem que trabalhar sob asepsia, tá? E aí, quais são os benefícios, né, desse tanque de estocagem intermediária? Menor exposição do produto ao tratamento térmico, o produto é mantido totalmente asséptico, eleva a flexibilidade do processo produtivo, por quê? Porque eu posso tratar o produto e depois manter ele estocado por um determinado período para posteriormente fazer o invase desse produto. Reduz perdas de produto, porque se eu estoco antes lá de fazer o tratamento térmico, a gente tem todas as condições, né, para a gente continuar tendo desenvolvimento microbiano, e aí, então, se eu faço essa estocagem após o tratamento térmico, eu eliminei ali as formas de vida que poderiam desenvolver na temperatura ambiente, e aí a gente tem um menor custo de produção. Então, um tanque asséptico, ele produz uma maior rotatividade de produtos. A gente pode trabalhar com mais de uma envasadora, né? Porque ele pode encaminhar para mais de uma envasadora e aí dinamiza a otimização do processo industrial. Qual que é o ponto crítico de ter um tanque intermediário asséptico? Mesmo ponto crítico do homogeneizador. Limpeza, sanitização e manter o bloco de asepsia, né? A gente manter que ali não tenha contato nenhum com o exterior para a gente manter o bloco de asepsia. E aí a gente entra lá nos conceitos de invase asséptico, né?
Então, o leite UHT, depois que ele passa pela homogeneização, ele tem que ser envasado asepticamente. Por quê? Para que a gente garanta o envase seguro e comercialmente estéril. As embalagens, elas têm que ser hermeticamente fechadas e elas têm que passar por uma asepsia. Geralmente, elas passam por uma asepsia em peróxido de hidrogênio de 30% a 35%, que é a mesma asepsia que os nossos equipamentos passam, né? Podem passar. Geralmente, quando a gente faz a limpeza SIP, muitos trabalham com essa asepsia com peróxido de hidrogênio. O invase asséptico, então, deixa o produto livre de bactérias deteriorantes e de bactérias patogênicas. O invase asséptico garante que o produto não sofra contaminação após o tratamento térmico. Ok, gente? Alguma dúvida? Posso continuar, então, né? Marcelo, pode falar. é o peróxido de hidrogênio que não deixa resíduo, né? É, isso mesmo. O peróxido de hidrogênio, ele não deixa resíduo e aí a gente não corre risco de contaminação posterior do nosso produto, né? Por isso que a gente pode fazer a sanitização das embalagens com peróxido de hidrogênio, tá? É porque causa justamente disso. A gente não pode usar, gente, o peróxido de hidrogênio para conservar o leite. É uma fraude, né? Então, quando esse peróxido ele é adicionado ao leite, ele tem a adição com o intuito que de eliminar ali os micro-organismos que estão ali presentes e aí causar a conservação do leite. Aí eu não posso usar. Eu posso adicionar o peróxido de hidrogênio para sanitização. De quê? De embalagens, do equipamento, porque ele não deixa resíduo. E é como ele não deixa o resíduo ali no equipamento ou na embalagem, ele não passa para o produto, né? Mas eu tenho que tomar cuidado com a concentração, para que não fique resíduo ali nem no meu equipamento, nem na embalagem. Porque se ficar resíduo e esse resíduo for para o produto, eu tenho fraude por conservante no produto. E não pode ter, além dele ser tóxico para o nosso consumo, né? Há um tempo atrás, eu estava até comentando com uns alunos hoje, vocês vão lembrar, um tempo atrás, acho que foi uma cooperativa no sul do Brasil, teve a denúncia. O que ela fazia? Ela estocava o leite, né? Então ela comprava um volume grande de leite e mantinha esse leite estocado para depois ir para o processamento. Eu não lembro se ela teve algum problema na linha e o leite precisou ficar estocado por mais tempo. Toda vez que isso acontecia, ela ia e adicionava peróxido de hidrogênio, né? Ou ela adicionava peróxido de hidrogênio, ou ela adicionava soda cáustica. Mas o mais comum era o peróxido de hidrogênio. O que é o peróxido de hidrogênio, gente? É a água oxigenada, que é utilizada para descolorir pelo, só que numa concentração muito maior. É a água oxigenada que descolore cabelo, numa concentração muito maior, né? E aí fazia a conservação do produto. Só que é ilegal, a gente não pode ingerir esse peróxido de hidrogênio que faz mal, né? Ele é tóxico ao nosso organismo. Então, agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o processamento e a qualidade microbiológica do leite UHT, né? Então, a gente sabe que a refrigeração do leite cru, ele vai diminuir a presença dos mesófilos, né? Que são micro-organismos capazes de acidificar o leite e tornar esse leite instável para o tratamento térmico. Mas, com o advindo da refrigeração, a gente passou a ter o aumento dos micro-organismos psicotróficos. E aí, esses micro-organismos, eles trazem para a gente problemas tecnológicos também. Só que quais são os problemas tecnológicos que esse micro-organismo traz? Ele não traz problema ali durante o nosso tratamento térmico. Ele não altera em relação ao nosso tratamento térmico. Ele traz o problema lá ao longo do tempo da estocagem do produto. Por quê? Esses micro-organismos psicotróficos, eles são micro-organismos que produzem enzimas deterioradoras. Duas enzimas. Uma é a lipase, que vai atuar sobre os lipídios,
e a outra são as proteases, que vão atuar sobre as proteínas. Essas enzimas, elas são termorresistentes. O que quer dizer? Eu não consigo eliminar essas enzimas por tratamento térmico. Então, lá no tratamento térmico, os psicotróficos, eles foram eliminados. A gente não tem mais o micro-organismo ali presente para deteriorar o produto. Só que se ele tiver crescido ali, ele já produziu as suas enzimas. E essas enzimas ficam e elas vão deteriorar o produto ao longo do tempo, tá? Aqui, gente, só para vocês visualizarem sobre o que a gente falou, é uma caixinha de leite com um sedimento de caseína no fundo da embalagem, tá vendo? Que pode ser também, pode ser, né, porque teve desestabilização lá no tratamento térmico, mas essa aqui é um indicativo também da presença da enzima deterioradora, da protease, que ela atuou sobre a caseína, desestabilizando essa caseína e fazendo com que essa caseína forme precipitado, tá? Então, a qualidade microbiológica do leite cru, ela é importantíssima para o nosso produto final. E aí a gente tem que tomar hoje muito cuidado com os micro-organismos psicotróficos por causa da produção dessas enzimas, né? Então, aqui é só placas mostrando micro-organismos lipolíticos, micro-organismos proteolíticos, né? E aí, como que essas bactérias, elas atuam ao longo do tempo. Então, primavera, a gente tem uma determinada população, já quando chega no outono, no verão, no outono, no inverno é quando a gente tem uma maior população desses micro-organismos, tá? A micela de caseína, gente, ela é uma estrutura que tem nanoclústeres de fosfato de cálcio. Temos aqui no seu interior as globulinas, né? E temos no exterior a capa caseína. O que acontece? A capa caseína, ela está protegendo toda essa estrutura. E aí vem as proteases que vão romper a capa caseína. Ao romper essa capa caseína, ela deixa a estrutura porosa do interior da proteína. Como que eu falo? Ela... Sumiu a palavra? Ela ali amostra, né? Ela pronta para ter a desestabilização e com isso a gente pode ocorrer aqueles sedimentos igual a gente viu na caixinha. Já a lipase, ela vai atuar fazendo o rompimento aqui do ácido graxo com o glicerol dos triglicerídeos. Então, ao quebrar a ligação glicerol-ácido graxo, a gente passa a ter esse ácido graxo livre no produto. Ácido graxo livre, a gente tem a formação de sabor de ranço. Então, fica mais disponível para rancidez hidrolítica e formação do sabor de ranço nos produtos, tá? Aqui é um exemplo das bactérias psicotróficas deteriorantes, né? Então, a gente tem uma predominância, por esse estudo viu uma predominância de Pseudomonas florensis. Também aqui capacidade deterioradora de bactérias psicotróficas. Então, a gente vê o controle, não teve deterioração. E a gente vê uma maior deterioração pela Aeromonas hidrófila. Enterobactéria também a gente vê uma deterioração. Então, a gente observa, de acordo com o micro-organismo, se ele tem capacidade de formar proteases ou não, tá? Isso aqui eu não vou englobar ali com vocês. E aqui é uma caracterização e identificação da avaliação do potencial deteriorador de bactérias esporuladas, gente, isoladas de leite UHT. O que esse estudo viu? Ele viu a questão de aeróbios mesófilos e de esporulados em leite UHT. Então, pegou diversas marcas de leite UHT e foi avaliar a quantidade de micro-organismos esporulados. Então, a gente chega a determinar aqui, na casa de 10 elevado a 4, tá vendo?
8,1 vezes 10 elevado a 3. Então, a gente consegue determinar ainda uma população mais elevada de micro-organismos esporulados. E aí eles constataram que em 9 das marcas, elas apresentaram contagens de micro-organismos aeróbios, mesófilos, em desacordo com os padrões legais vigentes. Ou seja, gente, passou pelo tratamento HT, poderia ter aeróbio mesófilo ali, não era para acontecer nunca. O tratamento HT, ele elimina todos os micro-organismos mesófilos, né? A temperatura. E ainda tinha 9 marcas em desacordo legal. O porquê que isso pode ter acontecido? Pode ter acontecido por contaminação pós-processamento, ou seja, não teve o invase asséptico, né? E aí, das amostras avaliadas, que apresentaram contagens de aeróbios mesófilos, 2 marcas não apresentaram contagem de esporulados. Ao restante das marcas, todas apresentaram contagens de esporulados. Ou seja, o tratamento térmico não foi efetivo contra os esporulados, ou, que é o mais provável, né? Contaminação após o tratamento térmico. Ou o bloco de asepsia não foi eficiente, ou a própria indústria não fez o invase asséptico, né? Eles viram que todos os isolados eram gram-positivos, não teve, para a prova de urease, todos foram resultado negativo. E aí eles viram o quê? Que bacilos esporotermoduros, eles não fermentam glicose e eles não crescem em anaerobiose. E aí, quando eles testaram fermentação da glicose e crescimento em anaerobiose, eles viram que todos os esporulados que estavam ali, eles tinham tanto a fermentação da glicose quanto o crescimento de anaerobiose. Micro-organismo alvo, tratamento HT. Bacilos esporotermoduros. Esse é o micro-organismo alvo. Diferente da pasteurização, né? Pasteurização, micro-organismo alvo, Coxiella burnetii. O HT, micro-organismo alvo, bacilos esporotermoduros. Então, eles viram que todos os esporulados que estavam ali não eram um micro-organismo alvo do tratamento HT, né, do binômio tempo-temperatura do tratamento de leite, o HT de leite. Mas a gente tinha ali a presença de esporos que não é desejado a gente encontrar, tá? E aí eles determinaram o potencial deteriorador, né? Então, tinha atividade proteolítica em 31%, atividade lipolítica em 33%, só um teve atividade contra a lecitinase, e nenhum dos isolados apresentou atividade enzimática a 6,5 graus. Aqui é um exemplo de uma caixinha de leite UHT que teve a presença de protease. Então, olha como que ficou o produto depois, né? Parece que a gente coagulou o leite para produzir queijo, tá vendo? Então, a enzima, ela faz a formação de um precipitado, né? Faz a formação de coágulos, como se fosse para a produção do queijo, mas aqui são coágulos mais instáveis, né? Então, a gente vê o soro disperso no meio, mas tem a coagulação. Isso é um defeito inaceitável em leite UHT, tá? E aí, aqui trouxe resultados desse trabalho, que não é o nosso alvo aqui, né? E as conclusões desse trabalho. Falando sobre o Bacillus esporotermodurum, gente, ela é uma bactéria que ela é formadora de esporos, tá? Extremamente resistente. E ela é capaz de resistir ao tratamento HT do leite. Então, o leite, o tratamento tem a intenção de eliminar esse micro-organismo, mas ela pode resistir. Foi detectada a primeira vez na Itália e na Austrália em 1985. E aí as células que são cultivadas em laboratório e observadas em microscópio apresentam-se como bastonetes alongados e filamentosos, tá? Então, ela tem uma aparência granular, semelhante a uma fileira
tá? E apresenta motilidade, né? Então, ela tem flagelos. A gente não tem evidência desse micro-organismo como ele sendo patogênico. Mas quando ele é encontrado numa concentração maior que 10 elevado a 2, ele não atende padrões legais. Então, a gente tem que eliminar esse micro-organismo do leite. Os esporos, eles podem germinar e multiplicar até 10 elevado a 5 unidades formadoras de colônia no leite armazenado. Se eles multiplicarem assim, eles vão causar uma instabilidade do produto, porque ao multiplicar, eles produzem enzimas proteolíticas e aí vai reduzir a vida de prateleira do produto. Deixa eu só ver aqui, porque eu quero entrar numa outra parte da matéria, como vocês estavam olhando, que já é 8h45, né? E aí, essa contagem de esporos no leite UHT, após um tratamento a 120 graus por 4 segundos, viu que reduziu 4 ciclos logarítmicos da presença desse micro-organismo, tá? Mas ele não foi totalmente eliminado. Então, a gente tem que ter cuidado com bacilos esporontermoduros no leite UHT, porque ele vai deteriorar o leite após o processamento térmico. Quando a gente vê leite UHT, a gente vai lá e observa no rótulo vários ingredientes, certo? Poucos leites só apresentam como ingrediente leite integral, leite semidesnatado. A maioria tem outros ingredientes. Citrato de sódio, fosfato de sódio, citrato de sódico, fosfato de sódico são exemplos desses estabilizantes. O que esses compostos vão atuar? Eles vão atuar para estabilizar a proteína do leite. Por que a gente precisa estabilizar a proteína do leite, gente? Porque essa proteína, né, a micela de caseína, ela tem um aumento durante o tratamento UHT. Esse aumento na micela de caseína, ela vem devido à associação com algumas proteínas que foram desnaturadas no soro. E aí essa micela se associam a essas proteínas e essa associação causa uma desestabilização dessas micelas de caseína. E com isso, essas micelas podem podem se precipitar ao longo do armazenamento. Além disso, o tratamento UHT, ele pode causar um sabor de cozido, tanto sabor quanto cheiro, né? Que resulta naquele flavor de um produto cozido. E aí, o tratamento, o aquecimento direto, ele é um aquecimento mais caro, porém, ele é mais eficiente em relação à regeneração, e por isso ele fica mais vantajoso, tá? Então, a gente precisa, muitas das vezes, adicionar esses estabilizantes proteicos. Como eu já falei para vocês, citrato de sódio, sais de fosfato, porque eles vão diminuir essa desestabilização da proteína. Eles vão fazer com que essa proteína ela se mantenha estável ali no nosso produto. Como ela se mantém estável, a gente reduz os sedimentos que foram formados, né, que seriam formados ali na nossa embalagem, tá? Ao reduzir sedimentos formados, a gente não tem o defeito que é a sedimentação ali no fundo da embalagem. E a gente pode adicionar vários aditivos, tem que ter o cuidado com a escolha desses aditivos, com a combinação desses aditivos, né? Quanto que é permitido pela nossa legislação adicionar desses aditivos, para que a gente faça essa combinação e a gente tenha um resultado melhor de produtos. Outro problema que a gente tem em leite, gente, é a aflotoxina, né? Porque a aflotoxina, ela não é eliminada do leite UHT. Como ela não é eliminada do leite UHT, o tratamento térmico não retira a aflotoxina do leite, essa aflotoxina ela chega no nosso organismo da mesma forma. E aí, ao chegar no nosso organismo, ela é acumulativa no nosso organismo. Então, a gente tem o problema com a aflotoxina. Ela vai chegar no leite através da alimentação animal. Ela tem
Então, o animal, ele alimenta da sua alimentação, que pode conter essa aflatoxina, então ela pode vir da silagem que o animal consome, ela pode estar presente em alguns grãos, né? E aí esses grãos fazerem parte da ração produzida por animal. O animal, então, vai consumir esses compostos através da sua alimentação. Esses compostos caem na sua corrente sanguínea e eles passam de forma permeável pelas células secretoras, chegando ao leite, né? Chegou ao leite, então esse composto ele vai estar no leite. Quando nós ingerimos o leite, a aflatoxina ela acumula no nosso organismo e ao longo do tempo, né, ela tem potencial cancerígeno. Então é um cuidado que a gente tem que ter sempre quando a gente trabalha com leite, independente se é leite UHT ou não. Por que a gente enfatiza aqui? Porque o tratamento térmico não é capaz de eliminar esse composto, tá? Ainda quero falar com vocês sobre a contaminação do leite UHT durante o processamento, né? Então, a gente pode ter, depois do tratamento térmico, a gente ocorrer a recontaminação desse produto. Então, lá com o tratamento térmico, a gente foi e manteve, a gente eliminou os micro-organismos que estavam ali presentes. E aí, após esse tratamento térmico, pode ter uma recontaminação. Essa recontaminação, ela pode vir de uma limpeza inadequada da linha que esse produto vai passar após o tratamento térmico e também das máquinas de envase, né? Então, se não fez uma limpeza eficiente, que geralmente é realizada limpeza CIP, né? Porque nesses equipamentos a gente não vai ter contato com ele para sua limpeza, então a gente faz a limpeza CIP. E aí, o cuidado muito grande da concentração dos detergentes e dos sanitizantes que eu estou adicionando ali para eu garantir a limpeza da linha, garantir a higienização bem feita, né? Também tenho que garantir que os meus equipamentos não têm nenhum problema, como, por exemplo, de solda, de nenhum problema no equipamento que possa causar uma contaminação. E lá nas minhas embalagens também. Por quê? Geralmente, eu não sei se vocês já viram uma linha UHT funcionando. Eu acho que eu não tenho aqui nessa apresentação. Depois eu vou olhar se na outra tem o vídeo. Mas quando uma linha UHT funciona, o início, ela descarta várias embalagens. Por que ela descarta várias embalagens? Porque essas embalagens, ou elas não tiveram um fechamento adequado ali da solda, ou elas estão com algum amassado, ou elas apresentaram algum microfuro que é identificado pelo próprio equipamento. Então, o principal é o fechamento da solda, né? Então, ele começa fechando várias embalagens até ele chegar no ponto que é o ideal, e aí ele começa a mandar o produto já todo fechado para a linha de expedição, tá? A gente ainda tem um problema com o tratamento térmico ineficiente para eliminação de vários tipos de bacilos e também de geobacilos estearotermófilos, tá? E aí a gente pode ter, se esse tratamento térmico foi ineficiente para a eliminação desses micro-organismos, esses micro-organismos continuarem no nosso produto e desenvolverem na temperatura de armazenamento. Então, a gente tem que fazer um controle muito grande do leite UHT durante o processamento, né? Com a esterilização do material de embalagem, com a esterilização e asepsia após o tratamento térmico. Gente, eu vou parar com vocês por aqui, porque agora a gente entra nesse controle de qualidade, então entra falando muito ali de amostragem, e aí a gente começa com os tipos de produto, o HT. E aí a gente vai vir para as nossas próximas aulas já, né? Que a gente vai ter o leite UHT, que querendo ou não, a gente já finaliza dele aqui. Eu vou deixar mais um materialzinho que eu tenho para vocês, né? Mais uma aula já preparada, que é uma continuação dessa aula, tá? Sobre o leite UHT. Mas eu vou ver se é uma continuação, se está aqui dentro.
mas eu acho que eu tenho mais um material preparado. E aí nós vamos entrar falando sobre creme UHT, queijo UHT e outros produtos lácteos, bebida láctea UHT, tá? Que são os principais que a gente vai tendo hoje no mercado. Aqui também fala do leite aromatizado UHT. Hoje a gente tem as bebidas lácteas que são adicionadas de proteína, né? Que viraram um nicho muito grande de mercado por causa do teor de proteína dessas bebidas. E são bebidas que são adicionadas de proteínas para ter um maior teor proteico. E aí essas bebidas, elas passam pelo tratamento térmico HT, depois elas são envasadas, então a gente tem a preocupação muito grande com a estabilização dessas proteínas. Eu quero só ver se aqui no final dessa apresentação tá o que eu queria mostrar para vocês da comparação dos produtos. Não, eu acho que eu não coloquei, não foi aqui. Deixa eu ver na de cá se tá a comparação para a gente falar sobre isso. Aqui traz sobre os defeitos do leite. Eu vou deixar essa aula aqui para vocês também. Mas o que eu quero mostrar para vocês é aqui, ó. Isso aqui foi uma atividade que eu passei, tipo a que eu passei para vocês, que eu tenho que pegar lá de vocês para corrigir. Mas falando sobre isso, e aí eu acho que na de vocês eu não coloquei sobre os ingredientes. Eu lembro que eu falei alguma coisa e vocês me lembraram. Mas aqui, ó, para vocês verem, tem 5 marcas diferentes de leite UHT. Dessas 5 marcas, olha a diferença que nós temos de quantidade de ingredientes. Então, todas têm leite integral. A Nestlé é a única que tem um apelo de marketing, que ela é rica em ferro, zinco, vitaminas A, C, D e E, tá? É a única que ela foi enriquecida, beleza? Então, ela vai ter mais ingredientes aqui também por isso. Então, ó, tem o ferro, o zinco, as vitaminas C, E, D, vitamina A, que é o tocoferol, né? A tocoferila, vitamina E, que é o tocoferol também, vitamina A. Então, a gente foi tendo as questões da vitamina. E aí, a gente entra nos estabilizantes. Então, podem observar que todas têm estabilizante, gente. Citrato de sódio, certo? Trifosfato de sódio, monofosfato de sódio, difosfato de sódio. Aí aqui a gente já tem um outro estabilizante, ó. Citrato trissódico, trifosfato pentassódico, dihidrogenofosfato de sódio, difosfato de sódico. Aqui outro diferente, monofosfato monossódico. Então, a gente tem vários tipos de estabilizantes que podem ser adicionados. Os estabilizantes têm um limite de adição, que é o máximo de 1%, se eu não estou enganada agora. Mas eu acho que é 1%. E aí, essa adição, eu tenho que balancear entre os tipos que eu vou adicionar no meu produto, tá? Então, vamos encerrar aqui. Acredito que vocês já devem estar bem cansados, né, do tanto que eu falei. Quero saber se vocês têm alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta. Se tiverem, podem falar. Tudo ok? Vou deixar. Pode falar. Beleza. Ok? Não, tudo ok, tranquilo. Eu vou deixar mais essa outra apresentação sobre o leite UHT para vocês lá no sistema. Essa outra tá bem assim, ela é mais texto mesmo, sabe? Então não tem muitas imagens do que explicar, não. Repete um pouco o que eu fui falando com vocês sobre o geobacilos, a aflotoxina, tá? E aí entra essa parte de desperdício que eu vou ver se tá lá na que eu deixei para vocês. Tá? Mas essa parte base de homogeneização, ela é muito importante, por isso que eu quis voltar aqui com vocês.
ela é muito importante, porque agora todos os processos que a gente vai falar, de creme de leite, de bebida láctea, de queijo, a gente precisa da etapa de homogeneização. E aí agora vocês já entendem o porquê que faz etapa de homogeneização. Então a gente só fala agora sobre as etapas ali do produto e que tem a homogeneização sempre pensando na redução do tamanho do glóbulo de gordura, tá? Eu vou parar aqui a gravação. E aí,